Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, a paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória, cheia da graça do Senhor, amém? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você no nome de Jesus. Eu quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar que o Senhor vai abrir os seus ouvidos no nome de Jesus espiritual, para que você possa ouvir a voz do Senhor, não só ouvir, entender e obedecer. Porque a obediência é a chave da nossa vitória. Mas para isso, ó, seu ouvido tem que estar destravado, destapado, entendeu? Para você ouvir a voz do Senhor, depois de você parar para entender o que o Senhor quer de você, para você fazer e obedecer. Amém? Eu quero chegar já te convidando para estar orando comigo, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Eu entro na tua presença como pó, como cinza, como nada que sou, para te pedir perdão pelos meus pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que eu tenho feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar em minha vida, o lugar de honra que é todo seu, de mais ninguém. Toma a casa dessa mulher, a casa desse homem, Senhor, a qual está escutando essa live, no nome de Jesus. Repreenda principado, potestade da região celestial. Repreenda o devorador, o migrador, o cortador, o ceifador, o gafanhoto, o pulgão, o olho grande, a inveja. Aonde tiver um demônio atuando, Senhor, para paralisar essa família, paralisar esse homem, essa mulher, essa casa, venha a ser repreendido no nome de Jesus. Abre porta onde não tem porta. Senhor, vai de encontro aos enfermos. Se tiver alguém enfermo, se ouvir nessa live, tu entra com cura do alto da cabeça à planta dos pés. Tu joga por terra os laços, o embaraço, a doença, tudo que não provém de ti. Nós profetizamos cura, profetizamos prosperidade, profetizamos libertação dentro da nossa casa, profetizamos, Senhor, que tudo que está fora do lugar, tu colocarás no lugar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Senhor, toma também cada um que colocar o nome aqui para oração. Toma essa família, Pai. Tu visita nome por nome que for falado aqui na oração, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus e da vitória. Amém e amém. Amém no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é novo ou nova no canal, meu nome é Pastora Magna, tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, para honra e glória do Senhor Jesus, tá? Se você é novo ou nova no canal, seja bem-vindo. Aqui embaixo está escrito inscreva-se, corra aqui, já se inscreva, já ativa o sininho, no nome de Jesus, amém? Hoje eu estou um pouquinho cansada, que eu cheguei do trabalho agora e vim pregar, então... Se eu abrir a boca, gente, é porque essa noite não dormi direito. Então, eu já te peço perdão, eu tirei no plantão 48 horas, então estou bem cansada. Tá, no nome de Jesus. Então, já abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Mas antes, quero te pedir que você deixe seu joinha. Toda vez que você deixa seu joinha, é você falando amém. O seu joinha é um amém. Porque é você falando, eu concordo com essa palavra, e você falando para o YouTube que é uma palavra boa para outras pessoas escutarem. Então, deixa o seu amém aí em forma de like, no nome de Jesus. Compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa palavra. Amém? Ah, eu já estou com óculos, gente. Agora já dá para ler melhor. No nome de Jesus. Eu dei o testemunho em algumas lives atrás aí. Amém? Então não saia daí sem compartilhar e sem dar o seu likezinho. Abra sua Bíblia no livro, eu falei segunda, gente, é 1 Reis, capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 9. Que diz assim: Então o rei Josafá chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Miquias, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais na praça.
à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor, como estes ferirás assírios até de toda os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor entregarás na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Miquias falou-lhe, dizendo: Eis aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Miquias disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Miquias, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: Sobe, e serás próspero, porque o Senhor a entregarás na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te jurarei que não me falares senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vive todo o Israel. Então disse ele: Vi a toda Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Este não tem senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetiza de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E ele disse: Tu os induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu Miquias no queixo e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar de ti? E disse Miquias: Eis que verás naquele dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Miquias e tornai a levá-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E disse: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Miquias: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Amém? Até aqui no nome de Jesus. Isso é uma palavra gloriosa que ela nos conta que aqui Acabe sobe a batalha, e ele não sobe sozinha, ele convida a Josafá. Josafá era um homem temente ao Senhor Jesus, né? E aqui Acabe, quando chama ele fala assim: os meus soldados serão os seus soldados, meu povo é o teu povo, eu não vou com você. Só que ele fala assim, por ele ser temente a Deus, ele fala assim: mas chama um profeta, chama um homem de Deus para orar por nós e ver o que o Senhor vai falar, se a gente vai para a peleja ou não vai. Só que Acabe servia a outros deuses, então ele manda chamar os profetas dele. E os profetas dele falavam aquilo que Acabe queria ouvir, que Acabe iria ganhar a batalha. Aí Josafá fala assim: não tem um profeta de Deus, mas a palavra diz que
Acabe chama profeta de Deus, mas aqui tinha profeta de Deus não entregando profecia de Deus. Só que Josafá tinha discernimento de espírito. E Josafá fala assim, não tem um profeta de Deus? É como se Josafá estivesse falando, não tem um homem mais firme, sabe? Um homem que tem acesso ao céu de verdade. Aí Acabe fala, tem um profeta aqui chamado Miquias, mas ele nunca profetiza o que eu quero ouvir. Ele nunca profetiza o que é bom para mim. Aí Josafá fala, manda chamar isso. Então, quando Miquias vem vindo pelo pátio, o soldado já vai falando assim, olha, todos os profetas profetizaram vitória para o rei. Se você profetizar coisa ruim para o rei, praticamente ele falou assim, vai dar ruim para você, Miquias. Miquias fala, eu vou falar o que Deus mandou. Só que quando chega diante de Acabe, Miquias zomba de Acabe e fala, olha, vai à batalha porque a batalha é sua. A guerra é sua, Deus já entregou a guerra na sua mão, mas Acabe conhecia Miquias, aí Acabe fala assim, fala a verdade para mim. Aí Miquias começou a falar a verdade, ele não queria ouvir verdade, Miquias começou a falar a verdade. Viu o Senhor sentado no trono, com um exército à direita e um exército à esquerda, e perguntando, como faremos para que Acabe decida ir à batalha? Olha, Deus deu uma visão celestial, Deus deu uma visão de uma reunião no céu para esse profeta. Quem tem visão do céu é quem tem acesso ao céu, quem tem segredo com Deus. Aí a palavra de Deus vai dizer que aqui ele começa a falar para Acabe a visão. Então, quando Deus pergunta o que faremos, sai um espírito e fala, olha, botarei um espírito de mentira, um espírito de engano na boca dos profetas. Então eu aprendo que às vezes, meu querido e minha querida, se você não tiver discernimento do espírito, você vai receber profetada. Você vai receber profeta que não é de Deus. Entendeu? Você vai receber profecia que não é da parte do Senhor. Então eu quero te ensinar algo. Você tem que pedir a Deus discernimento de espírito. Discernimento de espírito e do espírito. Primeiro, para você discernir se é um espírito de Deus. E de espírito para você discernir a profecia que você está recebendo. Tá entendendo? Porque quando você recebe, você sente que é de Deus. Porque tem profecia que a gente recebe que só Jesus. A gente sabe que não é Deus na boca daquele profeta. Mas aqui Miquias era um homem de Deus. Miquias diz o recado certinho de Deus, que aqui Acabe iria perder a batalha. Não só perder, iria descer a sepultura nesta batalha. E foi o que aconteceu. Nessa batalha, Acabe morre. Mas antes de morrer, Acabe vai até o fim. E Acabe fala assim, olha, manda prender ele. Manda prender porque Miquias nunca fala coisa boa para mim. Não falou coisa boa para mim, eu não quero ouvir. Querido e querido, Deus nem sempre vai falar o que você quer ouvir, mas o que Ele quer falar. Então não fique esperando do Senhor aquilo que você quer que o Senhor fale. Mas você tem que falar, Senhor, fala comigo aquilo que o Senhor quer falar e não o que eu quero falar. E aqui é bem claro quando o profeta fala que um espírito de mentira entrou. Então tem pessoas que carregam um espírito de mentira, tem pessoas que vão levantar falso, tem pessoas, sabe, que vão fazer a mentira todinha ali para você cair na armadilha. Então presta atenção, eu tô sem água aqui. Perdão, preste atenção quem você tem feito laço, porque às vezes você está fazendo um laço, aqui o laço que Acabe tinha com esses profetas levou ele à morte. Porque às vezes você faz o laço de amizade com alguém e aquela pessoa mente para você, aquela pessoa te engana e você acaba caindo numa armadilha. Mas aqui a armadilha de Acabe não era só uma armadilha, era uma armadilha de morte. Então tem coisas que a gente tem que ter discernimento de espírito. A gente tem que ter discernimento. Deus está nesse negócio? Não, Deus não está nesse negócio. Porque até profecia que a gente recebe tem que estar encaixado na palavra de Deus. Entendeu? E a gente tem que parar com isso. Aí eu vou nessa igreja, porque nessa igreja tem um vaso usadíssimo por Deus. Você sabe como é que é a vida desse vaso?
se ele está em pecado, se ele não está, se é um espírito estranho que está ali. Então, meu querido e minha querida, você tem que ter discernimento do espírito, parar de ir numa igreja por causa de revelação, na outra por causa de revelação. Tem gente que fica assim, pulando igreja em igreja por causa de revelação. Para com isso. O Senhor, o que liberta é a palavra. Queira ouvir a palavra de Deus. Igual... Às vezes tem gente, o pregador está pregando e tem um vaso falando em profecia. Gente, Deus já está falando na boca do pregador. Entendeu? Deus já está falando ali na boca do pregador. A igreja tem que ficar em silêncio. Porque Deus está usando a boca do pregador para falar. Então, meu querido e minha querida, vá atrás de palavra e não atrás de visão e revelação, porque você viu aqui, não entendeu, lê a passagem toda, 1 Reis 22, você vai ver que entrou um espírito estranho em profeta. A palavra de Deus vai dizer, presta bem atenção, que Zedequias era um profeta de Deus, mas entrou um espírito estranho em Zedequias. Sinal que se entrou um espírito estranho é que Zedequias deu brecha, tá? Aí ele fala assim... Ô Miquias, tu tá falando que eu não tô sendo usado por Deus? Aí Miquias fala, bom, você que tá falando aí, né? Então, se eu não sou usado, se você é usado por Deus, você vai ver o que Deus vai fazer, você pulando de câmera em câmera. Porque quando o exército entrou para invadir Judá e Jerusalém, o que aconteceu? Ó, Zedequias pulou de câmera em câmera fugindo. E a palavra de Deus se cumpriu, porque quando é de Deus, a palavra se cumpre. Quando é Deus falando com você, é prego batido com ponta virada. Quando a profecia é de Deus e o profeta é realmente usado por Deus, acontece. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, a gente não precisa correr atrás de visão e revelação. Eu lembro, há muitos anos atrás... Eu estava para passar por uma cirurgia, acabou que eu não passei, Deus me livrou dessa cirurgia, graças a Deus. Eu falei assim para Deus, Senhor, há profeta ainda em Israel? Se há, eu não vou procurar em lugar nenhum. Tu vai trazer o profeta até minha casa. Não, eu falei, tu vai trazer o profeta até a mim. Irmão, desafia Deus não. Chegou uma diaconisa aqui, ela veio pegar umas costuras de cortina na época, que eu estava trocando minhas cortinas de ganchinho por varão, né? Então ela veio pegar, só que ela veio com uma missionária, usadíssima por Deus, e eu não sabia. Aí eu fui até o carro, entreguei a costura para ela, passei o cartão ali para pagar ela, né? Aí essa missionária saiu do carro, ela me apresentou a missionária mal apertou minha mão, e Deus usou a mulher em profecia ali no meio da rua, falando alto, marchando ao meu redor, no meu portão, falando alto, me entregando o rolo todinho que ninguém sabia. Ninguém sabia que eu tinha falado, Senhor, há profeta em Israel. E ela me entregou coisas profundas que demorou uns 3 anos ainda lá na frente para acontecer. Você está entendendo? Me entregou o que estava acontecendo e profecias de 3 anos à frente. Entendeu? Então não precisa a gente correr. Veio até a mim. Deus, quando quer falar, querido, Ele manda até você. Ele para você no mercado. Se ele tiver que usar alguém no mercado para falar com você, ele vai falar. Alguém na condução, ele vai falar. Você está entendendo? Então, no nome de Jesus, não fica correndo de igreja em igreja para escutar revelação, não. Vai procurar a palavra, porque o que liberta é a palavra. Aquela igreja tem palavra, então é ali que eu vou ficar. Tá? Revelação, se Deus quiser usar alguém em revelação, vai usar em qualquer lugar para você, em qualquer lugar. Entendeu? Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, não fica, porque eu sei que tem gente que gosta de uma visão e revelação e fica para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para o lado, para o outro. Quer ver me deixar extremamente aborrecida, é eu perceber que alguém está me fazendo de guru. Alguém me chamou ali para orar só porque quer visão, porque quer revelação. Entendeu? Profeta não é guru. Eu posso ir lá e orar e Deus não me revelar nada, como eu posso ir lá só bater um papo com você e Deus me usar profundamente para você. Entendeu? Deus usa e fala do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, o aleluia. Então, meu querido e minha querida, tome uma posição, pegue
peça a Deus discernimento de espírito, para você discernir quando é Deus realmente falando com você e quando é um espírito estranho. Entendeu? Então, em nome de Jesus, aqui Acabe morre, porque Miquias era homem de Deus. Então, querido, quando é homem de Deus, quando é mulher de Deus, o que Deus fala é prego batido com ponta virada. Eu não sei quem te entregou algo aí, mas se for de Deus, vai acontecer. Agora, se não for, não vai acontecer. Pode passar anos e não acontece. Você vai ficar esperando uma eternidade e não acontece. Mas quando é de Deus, te prepara. Quando é de Deus, é o sobrenatural na face da terra. Aqui Acabe queria ouvir o que ele queria. O nosso mal é que a gente quer ouvir o que massageia o nosso ouvido, que massageia o nosso ego. Quando Deus quer falar o que ele quer falar, você tem que falar assim: Senhor, fala que eu te escuto. Entendeu? Às vezes você quer que Deus fala A e Deus está falando B, C, D, E, F, o alfabeto inteiro, menos o A que você quer ouvir. Então, queira ouvir a voz de Deus. Aqui Miquias era um homem de Deus e a promessa se cumpriu. Acabe morreu no campo de batalha e Zedequias morreu no templo do Senhor. Porque era homem de Deus. E quando a profecia é de Deus, acontece. Essa live é um despertar. Hoje eu não vou pedir para você profetizar. Hoje essa live foi ensinamento para você saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Então começa a pedir discernimento de espírito. Na sua oração normal fala: Senhor, me dá discernimento de espírito e me dá discernimento do espírito. Entendeu? São duas coisas diferentes. Amém? Eu quero estar orando por você no nome de Jesus. Coloque seu nome aí se você estiver precisando de uma oração. No nome de Jesus, que eu quero estar orando por você, pela sua casa e pela sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Pai, eu te entrego essa mulher, esse homem nas tuas mãos, te entrego essa casa nas tuas mãos. Senhor, eu te peço pelos enfermos, se tiver alguém enfermo dentro dessa casa, tu entra com cura. Se tiver enfermo da alma, enfermo do coração, pessoas, Senhor, que querem se matar, Pai, tu joga por terra no nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, joga todo espírito, Senhor, da mentira, do engodo que fala no ouvido da pessoa, todo espírito de confusão, Senhor, espírito de mentira, espírito de fofoca, todo espírito estranho, Senhor, tu joga por terra no nome de Jesus. Pai, nos dá visão de espírito, nos dá discernimento de espírito, Pai amado e Pai querido, que possamos reconhecer a sua voz, te entender e te obedecer. Não nos deixa ser enganado por espírito estranho, mas que possamos, Senhor, reconhecer a tua voz falando conosco. Eu entrego essa mulher e esse homem nas tuas mãos e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe essa live com aquela pessoa que fica pulando de galho em galho para receber oração, visão e revelação. Vai numa igreja, vai na outra igreja, mas não para ouvir a palavra, para ouvir visão e revelação. E tá recebendo profetada aí do inimigo. Amém? Compartilhe essa live, não saia daí sem dar o seu likezinho. Beijo grande e até a próxima.